antevéspera de Natal de 1869, o Luiz Gama se torna advogado de fato, de direito e de papel passado, e um advogado abolicionista, e começa a lutar na barra do tribunal para valer direitos, sonegados, surrupiados, espizinhados, espedaçados. Esse é Luiz Gama como advogado. Ele, na verdade, foi escravizado dos 10 até os 18, porque ele fugiu e, segundo ele conseguiu provas inconcussas, incontestáveis, né, da sua liberdade. E aí ele se torna o homem livre. Então ele só teve esse período, mas esse período deve ter criado uma ojeriza profunda à escravidão, né? Não a escravidão pessoal, a própria escravidão, ao próprio sistema escravocrata. Ele punha anúncios no jornal se oferecendo para defender gratuitamente aqueles que lutavam pela liberdade. Essa atividade do Luiz Gama no direito coletivo, né, posso destacar como um dos maiores feitos dele. Um caso emblemático que a gente tem, né, que eu entendo que foi muito além do tempo, foi a ação de liberdade para mais de 200 escravizados ilegalmente. Que Luiz Gama descobriu que essas pessoas, elas tinham sido alforriadas pelo seu antigo possuidor, que tinha deixado no testamento que quando ele falecesse, aquelas pessoas estariam livres. Que era a causa dos escravizados do comendador Manuel Joaquim Ferreira Neto. Eu estou procurando a questão Neto há muito tempo e tendo por guia a frase que Luiz Gama escreve a Rui Barbosa em sua carta de junho de 1871, que ele fala: nos próximos 20 e 30 dias sai a sentença da causa dos escravos do comendador Neto. Então eu sei que existe essa ação. A literatura do final do século XIX e do início do século XX comenta dessa ação. Mais à frente eu vi uma ou duas notas de rodapé que falam dessa ação, mas sem ainda examinar essa ação. Encontro ela no Arquivo Nacional e, para mim, é um momento decisivo na minha vida, porque é encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça da prática jurídica abolicionista do Luiz Gama. Eu entendo o porquê o Luiz Gama foi demitido da polícia, o porquê ele pede a licença para advogar numa antevéspera de Natal e conquista, e imediatamente se vê ele advogando a questão Neto e ganhando essa que é a maior ação de liberdade da história das Américas. Manuel Joaquim Ferreira Neto, um dos homens mais ricos do Império, um português que não deixou herdeiros e inseriu uma cláusula neste testamento de libertação de seus escravizados. Acontece que quando ele escreve esse testamento, ele possuía um número menor de escravizados, mas quando ele morre, como um dos homens mais ricos do Império, ele deixou 217 pessoas escravizadas com esta ordem interna no testamento de libertação de todos e todas que não fossem do serviço doméstico da viúva. O Luiz Gama entra nessa ação de uma maneira muito inteligente. O Luiz Gama usa um argumento a princípio conservador, que é a voz
do homem branco escravizador deve valer. Quem aqui vai ser contra? Ele disse num tribunal feito por homens brancos escravizadores. Só que aí tem muita discussão jurídica, muita. Parece simples, mas não é nem hoje para explicar e muito menos antes para defender. E o Luiz Gama escreve petições antológicas que passa pela filologia, por gramática, quando começa a valer o comando normativo, qual é o sentido da verba testamentária, e do outro lado estava ninguém menos do que José Bonifácio Moço, patrono da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, representando os sócios e os herdeiros. E os sócios e os herdeiros que antes brigavam entre eles, cada um querendo uma parte maior da herança, todos se unem contra aquele homem que aparece, ninguém sabe de onde, defendendo 217 pessoas, argumentando que eles eram livres imediatamente e não deviam nada, não deveriam cumprir obrigação alguma, eram livres a contar da morte do Comendador Neto. Enquanto se discute quem tem razão, elas têm que sair do domínio do Comendador Neto e seus herdeiros imediatos. Ele consegue essa decisão, e isso é revolucionário, porque você deslocar 217 pessoas, é o Estado Imperial dizer, essas 217 pessoas não ficam no âmbito privado do Comendador Neto e seus representantes imediatos, elas devem sair deste local para garantir que elas consigam pleitear esse direito à liberdade. Essa questão Neto, essa ação de liberdade, que se torna uma ação de manutenção de liberdade e que o Gama ganha no mérito, é algo para ser celebrado pelo Poder Judiciário brasileiro, pelo movimento abolicionista contemporâneo, que atualiza as demandas do movimento abolicionista hoje. Essa ação de liberdade, liderada por Luiz Gama, é um monumento da história do direito e da história da justiça no Brasil. E quando ele ganha isso, é um escândalo. O Luiz Gama sofre ameaças de morte, justamente nesse período. E ele consegue sobreviver, escreve uma carta-testamento para o filho, dizendo que talvez ele não saia daquela vivo. O filho tinha então 10 anos de idade, ele recomenda que o filho faça da vida, estude, trabalhe, seja perseverante, né, esteja próximo de sua mãe, Claudina Fortunata Sampaio, ou seja, ele dá conselhos para o filho e diz no final: lembra-te que escrevi estas linhas em hora suprema sob a ameaça de assassinato. Tem compaixão dos teus inimigos como eu compadeço da sorte dos meus. Luiz Gama, pela maneira de ser, pela capacidade que tinha, era um homem ameaçado. Então existia localidades que ele não podia advogar. Que ele não podia porque ele corria risco de vida. Mas com a habilidade dele, existia um precedente no direito que ele podia peticionar ao, vamos dizer hoje, trazendo para os nossos dias, ao governador. Uma petição ao governador, ele podia deslocar o foro daquela localidade e trazer para o foro da capital. E ele fazia, né? E várias dessas ações, ele foi obrigado a fazer isso. Ele desenvolve uma trajetória de demonstração de que aquela ilegalidade que foi cometida contra ele
estava sendo cometida contra várias outras pessoas. E além desses brasileiros libertos que estavam muitas vezes sendo submetidos ilegalmente à escravidão, havia um contingente imenso de africanos que estavam também sendo submetidos à escravidão, à revelia do que os acordos internacionais, as leis brasileiras estabeleciam. É importante a gente lembrar que a primeira lei contra o tráfico, né, de escravizados vindos da África é de 31, ele tinha 1 ano de idade. Foi assinada pelo regente Feijó, né, o padre Diogo Antônio Feijó, que estava lá no Rio de Janeiro como tutor do Pedrinho, né, do Pedrinho II, né, do Pedro de Alcântara. Ele acha essa lei que proíbe o tráfico e diz que todo escravizado que entrasse no Brasil a partir daquele momento era livre. É em cima dessa lei que ele começa a trabalhar. Ele vai, pega o documento de importação daquele escravizado e, opa, esse aqui é depois de 1831. Vamos trabalhar a defesa dele nos tribunais. Ele não cedeu, ele não foi bonzinho, né? Ele não foi. Não, ele era uma pessoa praticamente obcecada pela liberdade, mas principalmente pelo direito. Então, vem gente escravizada de todo o interior de São Paulo bater na porta do Luiz Gama pedindo para representar os seus direitos. E ele começa a ganhar outras causas. E é daí que ele ganha a liberdade de mais de 750 pessoas. É um número que não existe. É um feito que não existe no abolicionismo no mundo. É um número gigantesco, é um número que é assombroso. O Luiz Gama arrancou do cativeiro mais de 750 pessoas. E não só aprendeu a ler e escrever, aprendeu outros idiomas, ele também fez com que algumas pessoas, no curto prazo que ele teve, pudessem ter acesso ao que foi tirado delas, liberdade. Elas não deveriam ter sido escravizadas, né? Mas foram, injustamente. Então ele usa o que ele tem para poder trazer o que era direito a essas pessoas. Então isso é fantástico. Então ele corrobora, na verdade, né, o que eu tenho pesquisado nesses últimos anos. Essa capacidade que esses indivíduos têm, né, de ampliar, né, e de transformar esses grupos dentro da sociedade escravista brasileira. Em 1877, o ministro da Fazenda ordena a prisão administrativa do tesoureiro da Alfândega de Santos, acusando ele de ter roubado uma fortuna milionária dos cofres da alfândega. Porque ninguém sabia como, uma dinheirama, uma montanha, literalmente uma montanha de dinheiro sumiu. De uma noite de sexta-feira para uma manhã de segunda-feira. A culpa recaiu inteiramente nas costas do tesoureiro da alfândega. Ele é preso, posto incomunicável numa cela e começa um linchamento moral na imprensa, dizendo que só ele poderia ter roubado, logo ele era o autor. E isso se sedimenta na imprensa de que o tesoureiro Lagarxa era o ladrão, o mentor intelectual do roubo da Alfândega de Santos. Uma causa dificílima e complexa, que pedia também um advogado vencedor de causas dificílimas e complexas. Vem Luiz Gama Santos, conversa com o tesoureiro Lagarxa no calabouço da prisão e escuta a história dele, a suspeita dele e reconstrói a cena do crime e acompanha os passos dos potenciais autores do crime. E ele vai encontrar uma quadrilha de alemães que invadiu a alfândega na calada da noite, que montou uma estação de trabalho, fabricou uma chave ilegal, uma chave micha,
para abrir aquele cofre impenetrável. E abriu, violou aquele cofre, retirou todo o dinheiro pelo telhado da alfândega, obviamente com um esquema muito bem pensado de retirada desse dinheiro e de escape pelo telhado. Essa mesma quadrilha forjou a cena do crime como sendo de outro modo, deixando ainda mais difícil a situação do tesoureiro, porque não tinha outra opção a não ser a que o tesoureiro simulou o roubo e com a própria chave abriu o cofre. Essa é a versão que ganhou momentaneamente até o Luiz Gama entrar na causa e reconstituir a cena do crime. E quando todo mundo achava impossível, vai lá ele e consegue reverter um caso perdido, ganhando a ordem de habeas corpus primeiro e depois a soltura definitiva do seu representado. E isso é importante, esse caso da Alfândega de Santos, porque remete a uma reflexão teórica e metodológica que o Luiz Gama vai usar em muitos casos, que é a da chave micha, da gazua, como se chamava à época. Se lembre, o Luiz Gama trabalhou na polícia há muitos anos, foi soldado, foi escrivão de polícia, ele conhecia a cena de um crime e sabia reconstituir os elementos, se eram forjados ou se eram verdadeiros. Ele conhecia esse instrumento da bandidagem, que a polícia também conhecia, porque a polícia também tem que conhecer esses instrumentos para poder combater o crime. Essa chave para acessar o segredo do tambor da fechadura ou do cofre é a imagem que o Gama usa para definir o direito. Há muita reflexão aí. O que ele está dizendo, em alguma medida, é que essa chave, ela existe, ela não é só do crime, ela é também dos juristas que usam essa chave para trancar direitos, para cercear o acesso a direitos. E isso a gente vai ver no caso da Alfândega de Santos, porque ele entende que o que abre aquele tambor da fechadura é uma chave falsa. Ela existe, ela é possível de violar um segredo. Então o Gama está sempre do caso concreto para a reflexão teórica. Ele leva um objeto do caso concreto para a reflexão teórica e vice-versa. Isso mostra o modo que ele pensa o direito. O que representa a estratégia do Luiz Gama, para mim, fundamental, que eu acho que é o pulo do gato, é o sentido relacional das coisas, sabe? Nada para o Luiz Gama era isolado. As coisas estão sempre relacionadas. Não dá para entender Luiz Gama se não olhar Luiz Gama como essas várias dimensões dele estão relacionadas umas às outras. O Luiz Gama não pode ser visto só como um advogado, só como um escritor, só como um educador, só como um político, né? Ele é essa figura que uma dimensão reforça a outra, né? E acho que nós estamos vivendo o nosso principal gargalo na vida moderna é que a gente não relaciona uma coisa com a outra, né? A gente está sempre fragmentado. E eu acho que para entender o mundo que a gente vive é preciso entender que ele é complexo e um todo, né? Um todo organizado de sentido. O Gama se torna uma referência do direito de defesa, do acesso a direitos. As pessoas procuram ele. Ele ganha causas, ele ganha essa, ganha mais uma, ganha uma terceira. Ele vai ganhando casos em cima de casos e vai empilhando vitórias e constrói um escritório de advocacia no centro de São Paulo, que se torna referência, tanto o seu nome quanto o escritório. Com essa sagacidade dele, ele percebia muitas coisas. Então, Luiz Gama foi também um crítico do direito, porque ele percebia que muitos aplicadores do direito
distorciam o direito. Distorciam de acordo com as conveniências, com os poderes vigentes à época. Então, através disso, isso o incomodava. Porque existia também essa coisa aí, essa crítica que ele faz ao direito, que às vezes nós temos, você consegue ganhar, mas não consegue levar, né? Que ao longo, com as manobras jurídicas e com os prolongamentos, com os recursos, às vezes isso aí, as pessoas, quem teve o seu direito não consegue vê-lo materializado. E no caso seria as ações de liberdade. Ele faz parte dessa intelectualidade que analisa um liberalismo teórico e que observa que na prática esse Brasil não segue à risca aquela teoria. Então a gente, por exemplo, a gente tem um Brasil liberal, mas que é escravocrata, que isso já é uma contradição enorme, né, dentro de um liberalismo que pauta a igualdade entre as pessoas. A gente tem um Brasil que tem um Estado laico, porém tem uma religião oficial de Estado, que é o catolicismo, né? A gente tem a representação em 3 poderes, mas criamos, né, o Pedro I criou o poder moderador. Então existem algumas questões assim gerais que já se observa que é um liberalismo que ainda mantém muito do status quo, daquela elite que domina o poder, que ela acha que é a única capaz de construir essa nação. Luiz Gama me parece uma figura essencial para a gente demonstrar o impasse, né? A interdição fundante à cidadania de pessoas negras nesse país, né? Porque não é demais lembrar que a nossa Constituição de 1824 colocou na condição de apatridia os africanos que conseguiam alforria. Eles não tinham automaticamente a cidadania brasileira reconhecida, mas aos libertos, aquelas pessoas que nasceram no Brasil e que conquistavam a liberdade, seriam cidadãos de segunda classe, porque não tinham todos os direitos políticos e também eram afetados por uma rotina de racialização, preconceito de cor, ódio de raça, que afetava tudo isso. Tem uma forma de hierarquizar, né, esse corpo, esses corpos. Então ele está ali no mesmo lugar, ele consegue ter, né, ganha de causa com 500 processos, né, de liberdade e outros, mas ele não é igual, tá? Ele não é branco. E dentro dessa sociedade, ele tem que estar abaixo. E quais são as formas, né? Então por isso que esses termos, as palavras, as narrativas, né, que eu tenho pensado muito sobre elas, ela faz muita diferença. Ela marca, ela demarca, ela diz aonde esse sujeito deve estar. Mesmo ocupando o espaço físico, né, na narrativa e na visão de mundo daquela sociedade, ele não está ocupando o mesmo espaço. Não está no mesmo lugar, não está entre os... Não, ele não faz parte, né, não está entre os iguais. As imagens de homens negros muitas vezes se reduzem a uma desumanização bastante cruel. E esses sujeitos, eles efetivamente, ao longo de suas vidas, eles demonstram algo muito diferente disso. É uma humanidade complexa, sofisticada e, ao mesmo tempo, banal. Mas o racismo, ele sequestra essa coisa natural da vida das pessoas negras. A gente tem pessoas que até hoje são resgatadas do que chamam de situação análoga à escravidão, né? A gente tem até hoje esse tipo de coisa. Porém, a liberdade não é eu vou viver e fazer o que eu bem entendo. É eu ser dono de mim, né? Eu ter o direito de sonhar, eu ter o direito de fazer por mim e pelos meus, né? Ou seja, eu não preciso só ser enquadrado num sistema, que é o sistema escravocrata, que diz que eu tenho que agir dessa forma, que eu tenho que viver na senzala. Pensar Luiz Gama é pensar numa referência, num espelho, em alguém que eu posso olhar
e dizer eu posso. Eu digo que quem não se vê não se reconhece. Quem não se reconhece não se identifica. Quem não se identifica não se ama, tem baixa autoestima e subvaloriza a si próprio e o outro. Como é que você vai exigir conceitos de cidadania dessa pessoa? Então é preciso que as pessoas tenham um espelho, que elas se vejam, e se ver através dos olhos de Luiz Gama é fantástico.